Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel e estamos de volta com as nossas videoaulas. Hoje nós iremos falar sobre leitura de artigos científicos. Antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo e curta todos os vídeos que são postados aí no canal. Também gostaria de mandar um grande abraço para um garotinho chamado Murilo Augusto, que sempre ele assiste nossos vídeos. Abração, Murilo, tamo junto. Hoje nossa aula é sobre leitura de artigos científicos. Na aula anterior, nós falamos sobre busca de artigo científico. Se você não viu, assista ao vídeo. Se você está com dúvida, volte lá e assista novamente, ou então me procure, mande mensagem, deixe aí nos comentários também, certo? Lá nós fizemos várias buscas utilizando as bases de dados. Essas buscas a gente foi inserindo algumas palavras-chave e vimos que aparecem vários artigos. Mais de 1.000 artigos, mais de 5.000. Eu vou conseguir ler todos? Não vou conseguir, vocês não vão ter tempo hábil. Então, por isso é importante nossa aula de hoje. Como que a gente vai ler um artigo científico? Será que a gente tem que ler na íntegra todas as partes? Certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre leitura de artigo científico. Então, vamos lá. Para fazer uma busca, a gente viu. Então, precisa a gente inserir palavras-chave. Então, a partir dessas palavras-chave, nós vamos ver se o artigo tem importância ou não. Para eu saber se o artigo tem relevância ou não, eu vou ver o título. Se o título me interessar, eu vou começar a ler. Então, numa pesquisa bibliográfica, sempre a gente tem que fazer uma seleção, uma leitura e uma análise de texto, seguido de relato por escrito. Não basta apenas ler, não basta apenas analisar o texto, se vocês não escrevem. É a mesma coisa eu começar a querer escrever sem ler nada. Sempre é necessário você selecionar os artigos, você ler o artigo e analisar o texto, para depois vocês escreverem. Então, sempre existe a gente vai priorizar dois tipos de leitura. A leitura tem que ser eficiente e a leitura tem que ser analítica. O que é isso, Gabriel? Sempre que vocês leem, vocês vão ler com algum propósito. Então, por que eu estou lendo? O que eu quero aprender hoje? Hoje eu quero aprender sobre a metodologia. Então, lá nos artigos científicos, será que é necessário ler toda a parte do artigo? Não, apenas a parte da metodologia. E sempre a gente vai procurar esses dois tipos de leitura. O que é isso, Gabriel? Tem várias notícias que a gente lê ao longo do dia, principalmente notícias de redes sociais. Só que a gente lê e daqui 20 minutos, 1 hora, nós esquecemos o que foi lido. Então, toda vez que vocês forem estudar, forem fazer uma pesquisa bibliográfica, é necessário vocês se concentrarem. Mesmo que vocês fiquem apenas 30 minutos estudando diariamente, mas seja 30 minutos focado. Tem que ter concentração. Então, quando você for ler, a intenção é que daqui 1 mês, 2 meses, vocês se lembrem o que foi lido. Beleza? Para isso, tem que estar focado. Como que se foca? Cada um tem o seu método de estudo. Alguns gostam de estudar no silêncio, outros já gostam de estudar ouvindo música. Cada um tem o seu método. Vocês têm que descobrir qual que é o método de vocês. Mas lembre, esquece da vida nesses 30 minutos. Foque no estudo. Beleza? Então, essas perguntas elas vão ser respondidas da seguinte maneira. Então sempre vocês vão passar rápido por algumas partes do texto e vão estudar com detalhes as partes mais relevantes. Então na pesquisa bibliográfica sempre a gente vai utilizar o título para selecionar o que é importante ou não. Se eu estou querendo pesquisar sobre X, o título é sobre Y, tem nada a ver do assunto, vocês vão ler? Não, tem que ter bom senso. E vão explorar o artigo do seguinte tipo, como o artigo é relevante? Como que a gente sabe se o artigo é relevante? Respondendo duas perguntas. Primeiro,
se ele está numa revista relevante, para saber isso, a gente tem que ver o fator de impacto da revista. Quanto maior o fator de impacto, mais relevante ela é. E além disso, o conteúdo que está escrito ali tem que ser relevante, beleza? Todo texto é necessário eu ler ou só parte? Qual parte desse texto eu tenho que ler? E um outro motivo, a gente tem que ver se o texto está atualizado. Sempre a gente vai procurar textos atuais. Não tem desculpa de não achar textos atuais, certo? Quantos anos para trás? Sempre pegando 5 anos anteriores até o dia de hoje, preferindo textos mais próximos à data que estamos. Então, sempre a sugestão que eu dou para vocês é leiam o título, leiam o resumo e leiam as conclusões. Depois que você leu essas 3 partes, você tem certeza ou tem que ter certeza se o artigo vai te interessar ou não, tá? Se for uma tese, uma dissertação, um TCC, sempre vocês vão buscar algumas informações específicas. Para isso, vocês utilizam o sumário. É a mesma coisa para artigo de revisão. Artigo de revisão, a gente vai sempre procurar o sumário para saber o que é mais interessante. E aí sempre a gente tem que compreender o texto. Como que a gente compreende um texto? Sempre um texto, ele parte de um problema. Esse problema ele tem que ser solucionado, essa pesquisa, ou a gente tem que propor algo para resolver esse problema. Então, a gente propõe uma hipótese para resolver esse problema. A hipótese está proposta. Agora eu vou lá na prática e vou fazer. Essa coisa que eu vou lá na prática e vou fazer chama de metodologia. Para que depois que eu fizer a minha metodologia, eu vou alcançar ou eu vou ter os resultados. Para que depois dos resultados eu faço as conclusões. Lembrando que esses 5 pontos, eles sempre vão estar entrelaçados. São importantes. Então, sempre a conclusão ela tem que ser em cima do problema e da hipótese, que também a hipótese e o problema vai ser em cima da metodologia, e a partir da metodologia eu tenho os resultados, beleza? Então sempre existe uma leitura que a gente fala de leitura normal ou uma leitura seletiva. Então sempre vocês vão priorizar por leituras seletivas. O que é uma leitura normal? É uma leitura que eu leio e que daqui 5 minutos eu já não sei o que eu li. Como que eu vou priorizar essas leituras seletivas? Tendo concentração principalmente e explorando o texto. Hoje eu quero aprender sobre metodologia. Então sempre vocês têm que responder aquelas 2 perguntas lá. Qual é a intenção de hoje? Qual que é o propósito? Por que estou lendo? O que eu quero aprender? Depois que vocês tiverem isso em mente, vocês vão ler. Então, quero ver os resultados, quero comparar meus resultados com os resultados dos outros artigos. Então, eu vou lá na parte de resultado, tá? Sempre vocês busquem explorar o texto, certo? Busquem explorar o texto da melhor forma possível. E sempre a gente vai priorizar informações específicas. Informações específicas que talvez estejam descritas ou lá nos objetivos, ou também nos resultados, ou na metodologia. Então, algumas coisas que são específicas, que estão na metodologia, para eu conseguir reproduzir, eu tenho que seguir naqueles mesmos critérios, tá? Então, espero que vocês tenham adquirido aí algum conhecimento. Espero que a partir de agora, quando vocês forem ler um texto, vocês veem primeiro título, resumo e as conclusões. Se tiver dentro do escopo do trabalho de vocês, vocês leem o trabalho inteiro. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí. Abração, pessoal.